No dicionário, transparência é um substantivo feminino que se refere à qualidade ou condição do que é transparente. Pensando naquilo que você viu no episódio anterior, você usaria essa palavra para descrever os aplicativos e sites aos quais temos acesso? Vamos falar das duas maiores empresas de comunicação do mundo, o Google e o Facebook. O Facebook, por exemplo, define que cada usuário verá na sua linha do tempo, utilizando um critério ao qual o usuário não tem acesso. O Google chegou a passar por constrangimentos em alguns países europeus, como a França, a Espanha e o Reino Unido, depois de alterar sua política de privacidade em 2012. As disputas entre as empresas e os órgãos regulatórios desses países se deram em torno da unificação das 70 políticas de privacidade do mecanismo de busca. Com a mudança, os usuários passaram a ter um perfil único para todos os serviços da empresa, como o YouTube e o sistema de armazenamento na nuvem do Google, o Drive, por exemplo. As autoridades europeias exigiram a suspensão dessa nova política, uma vez que ela descumpria a legislação da União Europeia acerca de proteção de dados. A então comissária do Bloco Europeu, Viviane Reding, disse que as novas regras não estavam em conformidade com a lei de transparência e que a empresa entregava, dessa maneira, informações particulares a terceiros. A advogada Flávia Lefebvre, conselheira do Proteste e membro do Comitê Gestor da Internet, participou ativamente da elaboração do MCI e hoje luta para defender os ataques de empresas de telecomunicações às liberdades da internet. Existe no Congresso Nacional mais de 300 projetos de lei, não é força de expressão, não, esse número é real. Mais de 300 projetos de lei que propõem a mudança de direitos importantes no Marco Civil da Internet, né? Atacando a neutralidade da rede, atacando a inimputabilidade da rede, para promover bloqueios, para reduzir a nossa proteção com relação aos nossos dados pessoais, né? A privacidade, com direitos que impedem essa questão do vigilantismo arbitrário. E então a sociedade tem que ficar atenta, porque senão a internet deixa de ser um espaço tão importante de promoção do desenvolvimento cultural, socioeconômico, de liberdade de expressão, de comunicação, para passar a ser apropriado por interesses econômicos e políticos. A transparência, ou a falta dela, não se aplica somente aos sites e aplicativos. Ela também está presente, ou deveria estar, nas estruturas governamentais. O jornalista Lino Bocchini entrevistou Julian Assange, criador do Wikileaks, em 2011. Assange publicou uma série de documentos confidenciais do governo dos Estados Unidos, deixando evidente a prioridade do grupo, a transparência. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é a seguinte, que ele acha que a privacidade dos indivíduos tem que ser total. Os indivíduos têm que ter direito à privacidade total dos seus dados, das suas questões pessoais, enfim, de tudo que eles desejem, que eles têm que ter liberdade de decisão do que fazer, do que não fazer absoluta. E que as grandes corporações, os governos e as corporações que são tão grandes quanto governos, ou mais poderosos que governos, têm que ter uma transparência, não tem que ter direito à privacidade alguma. E é por isso mesmo que ele fez o Wikileaks, para devassar essa coisa, para expor as entranhas de todo mundo. Às vezes até de forma considerada irresponsável por alguns, mas que eu acho que essa altura do campeonato, que o mundo está hoje, eu acho que ele tinha mais a que ter aberto ainda mais e espero que ele abra tudo que ele tem em mãos ainda, porque do jeito que a coisa está, não faz mais sentido fechar mais nada, a gente tinha mais a que abrir tudo mesmo. Enquanto o governo norte-americano tem seus dados e documentos expostos pelo Wikileaks, o coletivo Transparência Hacker cumpre esse papel no Brasil, expondo dados do governo brasileiro que acreditam ser de utilidade pública. Então é isso. Transparência Hacker surgiu, virou esse coletivo discutindo a intersecção entre a política e a tecnologia. Ainda numa leitura, e nesse primeiro momento, assumidamente de nós estamos fora. Nós não fazemos parte de uma atitude até anti-governo, né? A gente é
fora do governo, a gente hackeia a transparência. Então, se o governo não dá pra gente os dados, a gente vai lá e raspa, a gente vai lá e remove, extrai. Com o passar do tempo, a divisão entre política e tecnologia se tornou cada vez mais tênue. E a gente começou cada vez mais se aproximar e dialogar mais com o poder público. O Marco Civil, na verdade, vira um dos grandes espaços onde a gente, como Transparência Hacker, eu como indivíduo e ativista, essa fronteira fica mais tênue. Tá, mas você é anti-governo ou você está colaborando com o governo? Não, eu estou colaborando com. Ou eu estou colaborando apesar de. A gente vai hackear. Essa é um pouco a mudança filosófica da política hacker, né? A gente começa, acho que, a atuar politicamente, a ir para Brasília, a ser convidado para ir para Brasília, né? Então, você começa, a gente tem conversas gravadas da Transparência Hacker na sala da Casa de Cultura Digital com o ministro de Estado, que veio até a gente buscando saber, porque ele convidou a gente para ir para Brasília e a gente falou, eu não quero ir para Brasília. Entre outras coisas, porque não adianta você me levar porque eu não sou a Transparência Hacker. Então a gente foi fazendo essa construção gradativa de entender, né, e de dissolver essa fronteira entre nós e eles, entre eu e o governo, né? E tem muitos casos e muitas ramificações. Tem várias pessoas que eram da Transparência Hacker e que viraram agentes públicos. Tem vários agentes públicos que desde sempre participam da Transparência Hacker. Então a gente foi criando uma coisa simbiótica, né? Assim, caminhos de trabalhar juntos e fazer coisas juntos. Sempre tentando manter essa lógica de que a gente faz apesar de, né? O lugar de fala é outro. A atuação de hackers tem surtido efeito na estrutura governamental brasileira. Dados da International Budget Partnership e do Instituto de Estudos Socioeconômicos, divulgados em 2015, apontam que o Brasil tem o 6º orçamento mais transparente do mundo. Nesse mesmo ranking, quando avaliados quesitos como a transparência, a participação social e instituições de controle independentes, o país passa a ocupar a 4ª posição, atrás apenas dos Estados Unidos, da Noruega e da África do Sul. Está curioso para saber mais sobre a influência do trabalho dos hackers na sociedade? No último episódio dessa série, você será apresentado aos valores que norteiam a atuação desse grupo tão estigmatizado. Confira!